Olá, eu sou a Karina Alzeda, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje vou ensinar você a fazer essa linda peça que é a Necessaire Thalita, uma peça que você vai poder fazer para usar como necessaire ou como bolsinha de mão, fechamento em zíper. No final da peça você vai ter uma linda bolsinha com 14 centímetros por 18. Uma peça útil, prática, para você levar suas coisinhas do dia a dia e encantar as suas clientes. Então agora separe seu tecido mais bonito, amole sua tesoura e vamos fazer essa fofura comigo. Para baixar o molde, clique no link que está aí na descrição do vídeo. Imprima o molde no tamanho real e confira se esse quadradinho aqui está na medida de 3 por 3 centímetros. São 3 folhas de molde. E você vai recortar o seu molde no risco, pois ele já tem o desconto de costura. Depois de recortados, você vai ficar com 5 pedacinhos de molde. E aí é só unir este molde aqui, que tem a letra A, passando uma fita adesiva e ao final vamos ter 4 pedacinhos de molde. Para esta peça eu usei uma manta R2 de 100, mas você pode usar a manta que você tiver costume. Em algumas partes eu indico usar entretela e a entretela que eu estou usando é uma entretela termocolante fininha, daquela que a gente compra no armarinho, como entretela para colarinho de camisa. A minha é da marca Tela Nipo. A peça leva apenas um zíper e o que eu estou usando é um zíper número 5 na medida de 22 centímetros e um cursor. O fechamento da peça é com botão imantado, o meu botão é de 18 milímetros, mas você pode usar o menor, pois isso não interfere no projeto. Caso você vá fazer a sua necessaire com alcinha para dar a função de bolsa, eu usei aqui 2 argolas D de 1,5, um regulador e 2 mosquetões. Isso aqui você vai usar na medida da sua alça. E caso você vá fazer a peça dando a função de necessaire apenas com alcinha de mão, você vai precisar apenas de um mosquetão na medida da sua alça. Para o molde do corpo da necessaire, que se refere a essa parte aqui, você vai recortar o molde no risco, uma vez no tecido mais manta e uma vez no tecido de forro mais entretela. Aqui na parte inferior você vai ver a minha sugestão do viés de acabamento, que se refere a esse viés aqui do contorno. E a minha sugestão é que você corte o seu tecido no ângulo de 45 da sua régua, na medida de 4 centímetros por 82 centímetros. Então, depois de fazer a sua tira de viés, você corte essa tira com 82 centímetros exatos. Mas caso você não queira fazer um viés de tecido, você pode dar o seu acabamento com aquele viés pronto que a gente compra no armarinho também. Para o molde da frente da necessaire, que se refere a esta partezinha aqui, você vai recortar o seu molde uma vez no tecido mais manta e uma vez no forro. Para o molde que eu chamei de contorno, que se refere a esta parte aqui da lateral da necessaire, você vai recortar o seu molde uma vez no tecido mais manta e uma vez no tecido de forro. Aqui na parte superior do seu molde, você vai ver a informação do suporte da argola D, que se refere a este suportezinho aqui da lateral da argolinha D. E a minha sugestão é que você corte a medida da sua ferragem, multiplicando por 4. No meu caso aqui, a minha ferragem é de 1,5, então o meu tecidinho aqui vai ter 6 centímetros na dobra. E aqui, como eu vou cortar em 2, ele vai ter 10 centímetros. Pois depois de dobradinho assim, ele vai ficar na medida da ferragem que eu escolhi. Ainda aqui nesta parte do molde em rosa, você vai ver a minha sugestão da alça regulável, para dar a função de bolsa para essa peça. Então a minha sugestão é em tecido, um tecido mais entretela, e para essa peça eu fiz na medida de 8 centímetros por 1,30 m. Dobro as pontas, depois dobro ao meio e ela vai ficar dessa forma. Mas você vai fazer a sua alça de acordo com a numeração da ferragem que você comprar. E aqui a minha sugestão de alça de mão,
também em tecido, mas em entretela. A minha eu corto na medida de 10 centímetros por 32 centímetros e uso um mosquetão na medida de 2,5. E para finalizar, nós temos aqui o molde do acabamento do zíper, que se refere a esta partezinha aqui do acabamento do zíper. E este molde você vai recortar 2 vezes no tecido, mais em entretela. Em seguida, em rosa, você tem a informação do zíper, um zíper número 5 na medida de 22 centímetros. E em azul, você tem a informação do final do zíper, que é esse acabamentozinho aqui para dar no zíper. O meu eu coloquei na medida de 5 por 8 centímetros, uma vez no tecido. E nós vamos começar a nossa montagem preparando a parte do zíper. Para isso, eu vou pegar as partes de tecido mais entretela e você vai ver aqui no molde marcações de 1 centímetro. Então, eu vou pegar uma régua e vou fazer com uma caneta que apague com o calor marcações de 1 centímetro em cada uma das bordas. Vai ficar marcadinho dessa forma e assim nós vamos levar ao ferro, dobrar e vincar. Vincando com o ferro aqui, olha, marcando dessa forma. Então, 1 centímetro para cada borda. Essa partezinha aqui vai ser o acabamento do nosso zíper. E para facilitar esse meu acabamento aqui, eu vou abrir dessa forma aqui, olha, tá dobrado as bordas aqui. Eu vou passar uma costura reta aqui na ponta. Dessa forma, depois eu vou dobrar novamente e vou passar também uma costura reta aqui nas outras bordas. E vai ficar costuradinho assim, o que para mim facilita na hora de eu fazer o acabamento aqui dobrando. É claro que se você não quiser fazer a costura, você pode passar uma cola aqui e esperar secar essa dobra do seu tecido. Com essa partezinha assim já preparada, eu vou reservar aqui e vamos preparar o nosso zíper. Ele tem 22 centímetros. Eu vou abrir aqui as pontas e uma ponta aqui, olha, eu vou fazer uma dobra trazendo essa pontinha aqui para encostar aqui do outro lado, desse jeito. E aqui eu dobro dessa forma e vou dar um pontinho à mão, deixando meu zíper dobradinho dessa forma. É claro que você também pode usar uma régua e marcar aqui, olha, da bordinha para cá, 1,5 centímetros. E aí, então, trazer essa bordinha aqui para encostar nesse 1,5 centímetros aqui, olha, desse jeito. E assim você tem essa dobra que eu acabei de fazer. E aqui, caso você não queira dar o pontinho à mão, você também pode usar algum tipo de cola para prender o seu zíper. Aí, depois do meu zíper preparado, eu vou pegar aqui a partezinha que fizemos antes, que vai ser o acabamento, e vou posicionar ela aqui, olha, na parte que vai encaixar no zíper. Entendendo que a parte que vai encaixar no zíper é a que está aberta, eu vou levar para a máquina de costura e vou passar uma costura nessa bordinha superior aqui e outra nessa bordinha superior de cá. Desse jeito aqui, olha. Então, eu faço essa costurinha bem na bordinha aqui para prender dessa forma. De um lado, aqui, ó, e desse outro lado. E assim, eu vou encaixar o meu zíper, colocando ele aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Trazendo ele o máximo que eu conseguir aqui para encostar. Coloco aqui um clipe. E do outro lado, a mesma coisa. Eu vou trazer o meu zíper aqui dentro, ó, e coloco um clipe. E é dessa forma aqui que eu vou levar para a máquina de costura e vou passar a costura do zíper aqui de um lado e aqui do outro lado. E é claro que já na posição certinha aqui é só a gente abrir o zíper para facilitar esse acabamento. Aí, depois que o meu zíper tá costurado aqui, eu não deixo essa partezinha aberta. Eu venho e costuro aqui também. E vai ficar costuradinho desse jeito aqui.
Agora nós vamos pegar a parte do forro mais entretela, da parte do molde do corpo, e eu vou começar a primeira marcação a partir aqui do topo, e essa marcação é 15 centímetros. Então eu vou alinhar o meu molde, eu tô alinhando ele aqui na minha placa, e vou pegar uma régua, vou posicionar essa régua em 15 centímetros e vou fazer uma marcação com a caneta que apague com calor. Ou você pode vir aqui na marcação do molde, dobrar, posicionar ele e riscar. Então, na distância de 15 centímetros aqui na parte superior, eu vou dobrar agora aqui o meu molde e vou encontrar o centro. Aí eu faço um pique aqui na parte inferior e aqui o centro dessa partezinha eu vou marcar com a caneta. Então, eu sei que aqui é o centro. Agora você vai ver uma marcação na parte inferior de 14 centímetros. E essa marcação se refere aqui às laterais. Então, eu vou voltar o meu molde aqui e da parte inferior eu vou posicionar a minha régua em 14 centímetros e vou fazer duas marcaçõezinhas aqui nas laterais, dessa forma. Então, aqui eu tenho marcada as laterais, o centro e também tenho marcada aqui a parte do zíper. Agora, novamente aqui, centralizando a minha peça, eu vou marcar 2,5 centímetros para colocar o meu botão na parte superior. Feitas as marcações, eu já vou aplicar aqui o meu botão imantado para não esquecer. E aqui na parte inferior eu coloco um pedacinho de fita crepe, dessa forma. Lembrando que essa parte é a aba da nossa bolsa, então aqui eu coloco a parte mais fininha do meu botão imantado. A parte mais grossa vai ser aplicada na parte da frente. E aí só depois de feitas as marcações e colocado o meu botão, é que eu vou pegar a parte do zíper aqui que nós fizemos e vou ver a posição que eu quero que esse zíper fique na minha bolsinha. Então, sabendo que ele vai ser aplicado assim, olha, eu vou colocar ele já na posição que eu sei que ele vai ficar aplicado. Então, essa partezinha vai ser da frente e aqui já está na posição que vai ser aplicada. Então, o que eu vou fazer aqui nessa parte? Eu vou dobrar o meu tecido, achando o centro e posicionando ele no centro, em cima da marcação que fizemos. Dessa forma aqui, eu vou levar na máquina de costura e vou passar uma costura para prender esta parte aqui e vai ficar costuradinho desse jeito. Eu não coloquei bolso na minha peça, mas se você desejar, você pode colocar aqui um bolsinho nessa parte aqui que estamos fazendo do forro. E pronto, essa parte está finalizada. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir a parte do forro à parte que tem tecido e manta. Então, eu coloco dessa forma e vou unir essa parte com um zigue-zague ou uma costura reta de segurança. E vai ficar desse jeito. Agora, vamos pegar a parte da frente. Eu começo centralizando a minha peça fazendo piques. E aqui você vai ver a marcação do botão em 7 centímetros. Eu centralizo aqui a minha régua entre os meus piques e vou fazer a marcação em 7 centímetros. Aplico o meu botão e coloco o pedacinho da fita crepe. Aí aqui, olha, a gente já posicionou esse zíper voltadinho aqui para baixo, né, na posição que ele estava. Aí agora eu vou ver a posição que eu vou posicionar esse, né, que é a posição que é para fechar o zíper. Então eu vou da mesma forma centralizar, dobrando ele aqui ao meio. E aí vou posicionar ele colocando ele aqui no pique, ó, nessa posição também. Aí aqui, bem rente, olha, eu vou passar uma costura e ele vai ficar presinho desse jeito, ó. Então, quando a gente colocar aqui, ele vai fechar, né, dessa forma aqui, o zíper, tá? Aí, feita essa parte, eu vou pegar aqui a parte superior do suporte da argola D, que é o meu tecidinho de 6 por 10 centímetros. Ele tá dobrado aqui na parte de 6 centímetros. E eu vou passar duas costuras retas dessa forma e vou cortar esse tecido aqui ao meio, vou posicionar a minha argola D
E aí, ajusto, tirando aqui o excesso da costura. Dessa forma aqui. O meu ficou aqui dobradinho, ele vai ficar com 2,5 centímetros. Você pode também deixar ele com 2 centímetros, se você desejar mais curtinha essa parte aqui, tá bom? Eu só vou ajustar aqui as minhas bordas, tirando um pouquinho do excesso. Aí eu vou pegar aqui a parte do contorno que tem tecido mais manta. Vou dobrar aqui no centro e fazer piques. E aqui nas bordinhas aqui eu também vou achar o centro e vou posicionar a minha argola D. E levo para a máquina, passando aqui uma costura bem reforçada para prender as argolinhas D aqui na lateral. Feito isso, eu vou centralizar aqui, colocando pique com pique, e vou trazer a borda aqui, deixando ela bem retinha aqui na parte de cima. Também prendo com alfinete ou com clipe, e também aqui do outro lado. E dessa forma eu vou levar para a máquina de costura, alinhando aqui bem o meu tecido. E para essa parte, a minha margem de costura é de 0,5 centímetro. Eu começo a minha costura com retrocesso, finalizo com retrocesso. E uma coisa que eu uso para me ajudar na hora de fazer a costura curva é a tesoura pinça, que é uma ferramenta que você encontra facinho na internet, não custa caro e auxilia bastante quando a gente vai preparar esse tipo de costura aqui, olha, mais curva, porque ela ajuda a gente a alinhar bem o nosso tecido. E vai ficar costuradinho desse jeito. Eu coloco aqui um alfinete para prender o zíper, para facilitar a costura. E nós vamos repetir este mesmo processo com a parte do nosso forro. Dessa forma aqui, seguindo novamente a margem de costura de 0,5 centímetro. Aí agora eu vou virar o meu forro aqui, colocando ele retinho aqui na parte superior. Se você conseguir abrir essa costurinha aqui de 0,5 centímetro, eu acho que o acabamento fica melhor. Se não, você pode tombar a costura da manta para um lado e a costura do forro para outro. Aí, com tudo alinhadinho desse jeito, eu venho aqui e passo uma costura reta para prender a parte superior aqui, olha, dessa forma. E aqui eu também segui uma margem de costura de 0,5 centímetro. Aí, depois de costurado, é só a gente virar esse forrinho aqui, desse jeito. Alinhar bastante aqui na parte superior. Eu coloco um clipezinho aqui, olha, no meio, de um lado e do outro. E antes de passar essa costura de acabamento, eu vou ajustar o meu forro e vou prender o tecido do forro ao tecido da manta com um zigue-zague ou uma costura reta de segurança, caso você esteja numa máquina industrial. E aí, só depois que eu tenho o meu tecidinho de forro alinhado aqui a parte superior, é que eu vou levar aqui na máquina de costura e vou rebater aqui, fazendo assim uma costurinha de acabamento. E vai ficar costuradinho dessa forma aqui. Aí eu vou pegar a parte do pique que fizemos aqui e vou centralizar com este outro pique. E aqui na pontinha da minha lateral, eu vou colocar ela rente com aquela marcaçãozinha que fizemos de 14 centímetros. Então, eu venho aqui, coloco abaixo da minha marcação rente e também coloco um alfinete ou um clipe. Aqui na outra lateral a mesma coisa, eu vou procurar essa marcação e vou posicionar minha lateral. Aí com esses 3 pontos aqui centralizados, vou trazer para a máquina de costura e vou unir as partes ou com um zigue-zague ou com a costura de segurança. E mais uma vez aqui a minha tesoura pinça vai me ajudar a trazer o meu tecido aqui nessa costura arredondada. E vai ficar costuradinho, olha, desse jeito. Aí é só a gente contornar com viés. E a minha sugestão de viés
é ele no ângulo de 45 e já cortado no tamanho exato de 82 centímetros. E para isso eu vou pegar aqui, colocar a minha tira estampa voltada para estampa. E aqui em uma das pontas eu vou inclinar desse jeito, deixando retinho aqui este quadradinho. E aqui eu vou traçar a ponta que tá dentro do meu tecido aqui, ó, para dentro do meu tecido, eu vou traçar ela aqui, encostando na outra ponta. Você pode usar a sua régua no ângulo de 45, ou até mesmo uma régua escolar comum. Então, você vai encontrar a outra pontinha aqui de baixo, olha, desse jeito, e a pontinha aqui, ó, e vai fazer um triângulozinho aqui. Aí, posicionado desse jeito, eu vou prender aqui com alfinetes, vou levar para a minha máquina de costura e vou passar uma costura em cima do meu risco. Dessa forma, quando eu abrir aqui, olha, o meu viés, ele vai estar costuradinho, ó, assim, tá vendo? Ó, contínuo. E a margem de costura do meu viés será de meio centímetro. Como o meu viés aqui é de tecido e eu tô na máquina doméstica, você pode escolher fazer uma marcação usando a sua régua, fazer essa marcação em meio centímetro. E caso eu estivesse usando o viés comum, aquele que a gente compra no armarinho, eu também faria aqui a costura na margem de meio centímetro para dar o acabamento. Bom, aqui o viés já está na medida exata do contorno da peça. Então, você vai posicionar o viés dessa forma, estampa voltada para estampa, e aqui a marcação de meio centímetro, que é onde nós vamos costurar, e você pode ajustar um pouco com clipes antes de fazer a sua costura, olha, dessa forma aqui. E aí é só seguir a margem de costura. E lembrando que você não precisa esticar o seu viés, é só você ir ajustando, modelando ele, passando a costura em cima do risco que você fez de meio centímetro, ou seguindo a margem da máquina industrial, que já é meio centímetro. Depois de aplicado o viés, é só a gente virar esse viés aqui para a parte superior e modelar ele da forma que você achar melhor na sua dobra. Eu dobro ele aqui e viro para cobrir aqui a minha costura em meio centímetro. E aí vou colocando aqui o meu clipe e vou fazendo isso, olha, em todo o meu contorno. Eu dobro ele aonde fiz a minha costura aqui, seguro, alinho e vou cobrir a minha costura em meio centímetro. Aí, depois que eu tenho o meu viés todo modelado dessa forma, é que eu vou vir e finalizar passando a costura de acabamento. Aí eu finalizo a costura e essa é a minha sugestão de como aplicar o viés. Mas você pode aplicar o seu viés nessa peça da forma que você já tem o costume de fazer. Feito isso, a peça está pronta, a gente só vai agora finalizar a parte do zíper, então eu venho aqui e vou aplicar o cursor. Aplicado o cursor, a gente vai fazer o acabamento aqui, e o acabamento do zíper, eu coloquei como sugestão a medida de tecido de 8x5 ou 8x6, tá bom? Você vai sempre achar o acabamento do seu zíper da seguinte forma: você vai pegar um pedacinho de tecido, o zíper que você está usando, vai posicionar o seu zíper, dobrar o tecido, abraçando aqui o zíper, e você vai, dessa forma aqui, riscar aqui o zíper. E aí, quando você tirar o seu zíper aqui, você vai tirar, a partir desse risco, o desconto da costura. Se sua margem de costura for meio centímetro, meio. Se for 0,75, mais 0,75. No meu caso, que estou na máquina doméstica, o meu zíper feito isso aqui, olha, ficou com 8 centímetros. A minha margem de costura vai ser 0,75, tá bom? Tá aí a explicação. Eu vou dobrar o meu tecido na direção de 8 centímetros, então ele vai ficar dobrado dessa forma. E eu vou passar aqui uma costura dando retrocesso no início e no final.
Aí feito a costura, eu vou abrir a minha costura e vou vestir aqui o meu zíper. Então a partezinha do meu acabamento eu deixo para a parte de baixo do meu zíper. E eu venho aqui, ó, e visto o meu zíper, ajusto, trago até a pontinha aqui, ó, dessa forma. Aí aqui eu vou passar uma costura reta na ponta, desse jeito, e aí eu vou trazer essa capinha aqui para cima, ó, desse jeitinho aqui, e aí é só eu trazer a ponta aqui para dentro e dar o acabamento. Então eu vou ajustando, modelando. Aí depois que tá tudo ajustadinho, é só vir e finalizar passando uma costura. Aí vai ficar costuradinho desse jeito, aí é só a gente finalizar fazendo as alças. A minha alça está com as duas pontas dobradas. Eu vou passar a costura reta em todo o comprimento. Aí, com ela já costurada, eu faço uma dobra de 2 centímetros aproximadamente e coloco o meu regulador, passando um lado e outro. Trago o regulador para fora e vou passar uma costura de segurança aqui, bem reforçada. Regulador aplicado, em uma das pontas que está sem o regulador, eu vou passar um mosquetão e depois pego a pontinha e vou passar no meu regulador como se fosse um cinto de roupa. E aí, mais uma vez, nessa pontinha aqui não tem nada, eu vou fazer uma dobra de 2 centímetros e vou aplicar aqui o meu mosquetão, dando uma costura bem reforçada. E dessa forma bem simples, a gente tem aqui uma alça regulável. E para a alça de mão, o meu tecidinho na medida de 10 por 32 está dobrado dessa forma. Eu vou passar o mosquetão, depois eu vou unir as estampas e vou abrindo o meu tecido com estampa voltada para estampa e tudo muito bem alinhado aqui na borda. Vou passar uma costura com retrocesso no início e no final, e aí abro essa costura e volto o meu tecido para a forma inicial que eu já tinha vincado no ferro. Aí, com tudo bem alinhadinho dessa forma, eu vou posicionar na máquina e passar uma costura reta para fechar as laterais. Aí, depois de passar as costuras retas aqui para fechar as laterais, a gente posiciona o mosquetão voltado para cima e aí traz a costurinha aqui para a parte das costas. E aí você vai decidir se você dá uma costura de segurança ou se você vai dar aqui um acabamento com o rebite. E dessa forma bem simples, temos aqui também uma alça de mão e agora é só passar ferro e ver como ficou a nossa peça pronta. E aqui está a nossa peça pronta, uma peça muito fofa, versátil, porque pode ser usada como uma nécessaire, uma bolsa de mão ou uma bolsinha tiracolo. Ela tem um espaço interno aqui, com fechamento em zíper, que dá pra gente estar carregando coisinhas do dia a dia. Inclusive, deixa eu abrir melhor aqui, olha. Eu coloquei aqui dentro uma mini agenda, coloquei também o meu celular e coisinhas que você pode estar colocando para ir ali, quando você não quer levar muita coisa. Na peça que eu fiz na aula não coloquei bolso, mas essa aqui que foi a minha peça piloto, eu tinha colocado, olha, os 2 bolsinhos aqui, então fica aí como sugestão. Também aqui, como detalhe, eu coloquei uma cianinha, ela ficou apenas como uma nécessaire. Agora você vai ter o trabalho de escolher seus tecidos mais bonitos para fazer muitas bolsinhas dessa. E eu vou deixar com você aqui um convite para que você me siga aí nas minhas redes sociais. E lá você vai poder estar vendo as fotos que eu coloquei das necessaires Thalita que eu fiz para essa aula. Lembra você também que essa é uma amostra grátis das minhas aulas virtuais que você encontra acessando carinauzeda.com.br. E se você gostou dessa aula e fizer a sua peça, me marque com a hashtag CalUzeda. No mais, eu vou deixar com você aqui uma beijoca e te espero nas minhas próximas aulas.